Olá a todos, daremos início ao webinar da CIA do Brasil, Cálculo de Concreto, utilizando a NBR 6118 no CIA Engineer. Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Couto da Costa, eu trabalho na CIA há mais de 5 anos, sou responsável pelo software CIA Engineer aqui no Brasil. Faço desde o gerenciamento do desenvolvimento, no caso desse desenvolvimento específico da 6118 eu fiz o gerenciamento. Também faço a parte de tradução, suporte, treinamentos, demonstrações, enviar relatórios lá para o pessoal da Europa, entre outras coisas. Nesse webinar sobre a 6118 teremos a participação especial do engenheiro Rafael Faria de Mendonça. Ele fez parte do time de desenvolvimento da 6118, né? Ele trabalhou em conjunto com o pessoal lá da Europa. Ele é diretor da empresa Cesar Engenharia. Verifiquem, antes da gente começar o webinar realmente, verifiquem se os seus microfones estão funcionando corretamente. Você pode ver o funcionamento por essa tela. Vocês também vão ter uma aba de questões que vocês podem enviar perguntas para mim e para o Rafael para a gente responder. Vamos fazer o webinar e no final vocês vão ter a possibilidade, a gente vai abrir um espaço para responder essas perguntas, então vocês podem ir escrevendo isso ao longo da apresentação e no final a gente vai e responde, tá? Para mais vídeos, você pode acessar o nosso site e também você pode acessar o nosso canal do YouTube que se chama CIA Oficial. Então vamos dar início realmente ao webinar. Então nas versões atuais do CIA Engineer você tem basicamente, você entra pelo menu concreto e dentro do menu concreto você vai encontrar essas funções aqui. Elas estão divididas em configurações e armações, em cálculos de elemento 1D, aonde nessa versão aí você vai ter só o cálculo de estado limite último. Basicamente, você tem um cálculo de armadura longitudinal, cisalhamento, forças e o cálculo de forças internas aproximadas pelo método capa e pela curvatura. E além disso, uma verificação de resposta. Verificação de resposta é sempre quando você lança uma armadura no elemento e pede para que o CIA verifique se passa ou não passa. Para elementos e na sequência a gente tem também configurações, funções para elementos 2D. Então você também vai ter só estado limite último, basicamente o cálculo da armadura longitudinal. Um detalhe sobre o cálculo do elemento 2D, nessa versão anterior do CIA, né, ou essa versão comercial que vocês possuem agora, é que o elemento 2D era feito dentro do próprio código-fonte do CIA. Isso tornava a manutenção desse código mais complicada, correções eram mais complicadas, melhoramentos eram mais complicados, porque sempre a gente tinha que recorrer ao pessoal da Europa e sempre era um pouco mais complexo lidar com todo o código-fonte do CIA, que é gigantesco, com os códigos-fontes específicos para o cálculo de elementos 2D. Então, para quem chegou depois do início, né, o que a gente está vendo aqui é tudo que existe na atual versão do CIA Engineer é o nosso desenvolvimento anterior. Então agora, tudo que a gente falar agora vai ser sobre as novidades. Então vamos lá? Bem, principais melhorias
dessa fase de desenvolvimento em relação à anterior, né? Então, foi feita para o Brasil uma versão exclusiva do CyEngineer, e dentro dessa versão exclusiva, que eu vou ficar utilizando aqui durante a apresentação, já foram desenvolvidos, foram implementadas as seguintes melhorias e reformulações. Primeiro, todos os menus de configurações foram refeitos. Agora eu vou apresentar cada um desses pontos, tá? Então aqui é só um resuminho. Então todos os menus de configuração foram refeitos. Os cálculos de estado limite último para 1D, todos foram revisados, reformulados e foram adicionados novos cálculos, como por exemplo a torção, que não existia na versão anterior. Para os elementos 2D, aconteceu um fato bem importante. Os elementos 2D foram feitos em uma outra tecnologia, que é o SIA Design Forms, que eu vou comentar rapidamente aqui embaixo. Então, todo o cálculo do elemento 2D, todo aquele cálculo da versão anterior não foi mais utilizado, foi todo refeito nessa nova tecnologia. Essa nova tecnologia, com certeza, pelos relatórios, vocês vão ver, os relatórios são muito mais claros, muito mais simples de se entender, mas a grande vantagem da gente ter feito todo esse cálculo do elemento 2D novamente nessa nova tecnologia do SIA Design Forms é que isso permite muito mais flexibilidade para a gente fazer qualquer modificação no código, melhoria, manutenção. Então, qualquer problema que seja encontrado nesse código é muito mais fácil de ser resolvido do que no anterior, pois a gente consegue resolver aqui até mesmo pelo Brasil. Os novos cálculos também foram adicionados, os cálculos de estado limite de serviço, que não existiam na versão anterior do SIA. Então foram adicionados estado limite de serviço 1D e 2D. E falando nessa nova tecnologia, né, tudo isso que a gente conseguiu fazer, todas essas melhorias, esses desenvolvimentos, tudo mais, foram propiciados pelo SIA Design Forms. SIA Design Forms, para quem não conhece, pode acessar o nosso site, né, o www.cia.net, e conhecer um pouco mais sobre a plataforma. SIA Design Forms basicamente é uma forma de você conseguir fazer o seu cálculo pessoal se tornar um cálculo nativo do SIA. Então, essa tecnologia que você pode aplicar em elementos 1D, 2D ou mesmo no caso de nós, verificações de cálculos relativos a nós, um cálculo, por exemplo, de fundação, sapata, punção. Então, toda essa tecnologia que está disponível para os nossos desenvolvedores, é utilizado pelos nossos desenvolvedores. Essa tecnologia também está disponível para os usuários e os usuários também podem desenvolver seus próprios SIA Design Forms e integrar com o SIA Engineer. Então essa é a abordagem inicial, um resuminho do que a gente vai ver. E agora vamos ver como é que está esse desenvolvimento, como é que está a 6118 nessa versão exclusiva para o Brasil. Ainda não foi disponibilizada para todos os clientes, tá? E mais um detalhe sobre essa versão. Vocês vão ver que a interface dela está em inglês, as informações estão em inglês ainda. A gente está em pleno processo de tradução. A gente espera que na primeira semana de dezembro aí a gente já consiga fazer toda a tradução, gerar uma nova versão e assim aí sim ter ela toda já em português. Tá? Mas é um trabalho que já está sendo desenvolvido e já vai estar finalizado em dezembro, começo de dezembro, primeira semana. Bem, mas vamos lá falar sobre o que foi desenvolvido, o que nós temos de novo. Vamos dar uma olhada. Eu vou intercalar PowerPoint com o SIA para a gente dar uma olhada de como estão os relatórios e tudo mais. Então, agora, nessa versão exclusiva para o Brasil, você vai entrar em Concreto 15 e você vai acessar a nova aba de Concreto. Vocês vão perceber, em relação à primeira, ela foi totalmente reformulada, reposicionado todos os elementos. Então, quem já olhou o Concreto 15 do Eurocode nessa versão atual do SIA, vocês vão reconhecer que o fluxo está bem similar. Então, nós temos no ponto 1 configurações gerais e configurações locais.
Essa é a divisão do menu. Depois a gente tem ferramentas de resultados 2D. Na sequência, nós temos a parte de dimensionamento 1D e 2D. Quarto ponto é a parte de armadura. Então nós temos a parte de lançamento da armadura em elementos 1D e também nos elementos 2D. E o último item aí, a parte de verificações, aonde a gente pode fazer verificações de estado limite último e estado limite de serviço. Então vocês podem perceber que o fluxo do menu é um fluxo muito mais lógico do que existia, por exemplo, no concreto Pro Eurocode antigo, né? Nem o concreto 15 Eurocode que segue o mesmo fluxo, né? Então, a gente tem um fluxo de trabalho muito bem definido dentro do menu de concreto. Você não precisa sair de uma aba para outra, ir para cima e para baixo. Então, se você seguir esse fluxo do menu, você consegue obter o seu cálculo final para os elementos. Então, a partir de agora a gente vai discutir cada um desses pontos específicos. Então a gente vai começar a falar sobre as configurações. A gente vai falar sobre as configurações globais inicialmente. Então, na configuração global, você tem um modo. Aqui você pode escolher entre o modo padrão ou o modo avançado. Você vai ter também sistemas de filtros, sistemas de ordenação, pesquisa. Você tem a visualização, por exemplo, se você alterar algum item que não seja um item padrão, ele vai ficar marcado para vocês que esse item foi alterado, tá? Também temos configurações específicas, né? A gente chama de configurações do elemento, dados do elemento, geralmente nas telas do CIA. Então, se você tem algum elemento que não deva seguir aquele padrão geral, você pode usar as configurações locais. Então, você vai escolher o elemento que vai possuir aquela configuração diferente da configuração geral e aplicar. Aí você pode aplicar de acordo com o tipo de elemento, viga, pilar. Aqui também faltou os dois elementos 2D, né? A placa, a casca, a parede. Também a gente vai ter o modo padrão e avançado. E o importante é que esses menus são bem claros e de fácil manipulação. Agora, nós vamos lá para as configurações. Eu vou sair do CIA, do PowerPoint, e vamos entrar no CIA. Aqui a gente tem um primeiro modelo. Então, um patamar de uma edificação. Nós vamos entrar aqui no concreto 15. E aqui temos o novo menu para a M118. Menu completo, né? Se você tiver só elementos 1D, só vai mostrar as possibilidades para elemento 1D. Tiver um elemento 1D só no modelo, né? Se você tiver só elementos 2D no modelo, você vai visualizar nesse menu apenas as configurações relativas a elementos 2D, tá? Aqui é o menu completo, então ele vai mostrar todas as opções em aberto. Vamos entrar na configuração. Então aqui é a configuração para a norma brasileira. Como eu disse, você tem um nível básico ou avançado. Eu recomendo sempre deixar no avançado. E aqui você pode ver as configurações dessa forma, nessa listagem que é o modo padrão. Ou você pode ver pelos capítulos da norma. Ver o que tem de configuração. Ou pode ver também uma forma de lista, tá? Outro detalhe é, se você alterar qualquer informação, você vai ver que fica em negrito essa informação. Por exemplo, aqui eu estou tirando o cálculo de segunda ordem.
e agora eu estou ativando novamente esse cálculo de segunda ordem local. Então você tem toda vez que você mudar algum parâmetro, ele vai ficar em negrito, mostrando que esse parâmetro não segue o padrão definido. Claro, se você quiser voltar tudo para o padrão, só clicar em Default, né? Ele já vai alterar. Passando aqui nas configurações, você tem inicialmente algumas configurações de fator de verificação, se o fator de verificação ok será 1, ou se der algum erro vai aparecer 999. Fatores de ponderação, aço e concreto, coeficiente de influência, cálculo de segunda ordem, tá? Também temos o cálculo aqui, cálculo da armadura longitudinal de acordo com alguns métodos. Beleza, Rafael, a gente está conseguindo te escutar. Você pode dar a sua explicação aí. Eu sou o diretor da CESAM Engenharia, Rafael Mendonça. Desenvolvi essa parte junto com o pessoal da Europa, lá do CIA Design Forms, para a norma brasileira. Eu não vou me alongar muito não, que o Rodrigo já fez a introdução, vou partir logo para a gente falar sobre esses itens do menu, dessa parte de estado limite último. Esse método de dimensionamento, que a gente tem essas opções que o Rodrigo está mostrando aí, basicamente são para você escolher entre um dimensionamento à flexão simples, em uma direção, na direção Y ou na direção Z de uma seção transversal, ou ele faz um dimensionamento utilizando o método da norma biaxial, onde você, dependendo da seção transversal, você entra com os coeficientes alfa, né, da fórmula, ou seja, se for retangular é 1,2, se for seção T é 1,5, seção circular é 2, então você consegue, ele faz a flexão oblíqua, todos eles a flexão composta, seja simples ou oblíqua. O método geral é o mais genérico de todos, né? Se você não tiver na dúvida entre qual usar, se vai querer flexão simples ou não, ou se quer usar a flexão composta oblíqua, se você tiver na dúvida, o método geral ele depende dessas opções, ele calcula para qualquer seção, em qualquer direção dos esforços. E o corner aí, na verdade, ele veio do Eurocode, né? É um método que já estava implementado no CIA, ele concentra as armaduras nos cantos, na verdade, ele não distribui ao longo da seção. Em algum caso, se você quiser a concentração das barras apenas nos cantos da seção, se for uma seção poligonal, ele, cada nó, cada vértice ele adiciona uma barra e concentra a armadura nesse canto. Para fecho de barras, por exemplo, você pode usar essa opção. Então, basicamente, esses são os métodos de dimensionamento que a gente tem para a seção transversal. Se tiver no automático, ele busca através desse limite entre o momento e a relação do esforço normal, que está aí, você pode ver esse 0,10 que está aí logo acima da seta. Aí. Esse é o limite entre a força normal e o momento. E para ele definir se ele quer usar, através dessa relação, ele define se vai usar flexão simples ou se vai usar flexão composta, oblíqua. Ele tem um método de programação interno aí. Você pode passar para o próximo tópico aí, Rodrigo. Isso, aí na sequência a gente também tem o diagrama de interação. A gente tem uma outra configuração que eu gostaria que o Rafael explicasse. Da mesma maneira, o diagrama de interação, por exemplo, o cálculo de pilares, isso vai aparecer na memória de cálculo. Então, se você escolher o método do diagrama de interação normal momento, ele vai aparecer o diagrama normal momento. Se você escolher o diagrama normal, ele vai aparecer o normal máximo e os momentos correspondentes. O momento a mesma coisa, ele vai achar o momento máximo e apresentar o normal correspondente em cada direção. Se você quiser só o momento MRD é o resultante, né, entre as duas direções, Y e Z,
e você tem a opção de mostrar só a direção que você quer, ou Y ou Z. Esse é o método de apresentar o diagrama, como é que o gráfico vai ser apresentado na memória de cálculo. E os parâmetros que vêm embaixo são os parâmetros de geração do gráfico. Em quantas partes ele vai dividir as deformações para gerar o gráfico, o número de pontos que ele vai gerar na seção para cortar, fatiar a superfície tridimensional dos esforços resistentes para poder te dar os diagramas. São configurações que vão aparecer na memória, questão de configurações gráficas aí, que você vai ver. Elas, teoricamente, são só para aparecer na memória. O cálculo interno do CIA, Design Form, já faz essas divisões automáticas de acordo com a relação dos esforços, a magnitude, a complexidade da seção, ele automaticamente já calcula esses parâmetros. Então, esse daí é só uma parte gráfica mesmo que vai exibir na memória. Ok. Então, dando continuidade às configurações, você tem uma opção de colocar... Você pode forçar o CIA a calcular apenas uma camada de armadura. O padrão é mais camadas, então você pode ter mais de uma camada definida nos elementos. Depois você tem a configuração do cisalhamento, basicamente escolher entre os métodos que você quer, né, trabalhar, método 1 ou método 2, número de ramos, ângulo do estribo. Depois a gente tem uma outra configuração que eu gostaria que o Rafael nos ajudasse aqui a explicar, que é a configuração da torção, que pode ser automática ou você pode ter esses parâmetros aqui embaixo. Rafael? Bom, para o cálculo da torção, isso também já tinha na versão do Eurocode, ele permaneceu em função do próprio cálculo interno do CIA. Quando você coloca a opção automática, ele reconhece a seção transversal e tenta utilizar o melhor método para encontrar a espessura equivalente de uma seção vazada. Só que em algumas seções ele não consegue reconhecer automaticamente. Então você pode ter uma resposta melhor escolhendo manualmente o método que você vai utilizar. Então, numa seção mais complexa, por exemplo, uma viga aí de ponte, muito esbelta, então pode ser mais interessante que você entre com outros parâmetros manuais. Então, o que é isso aí? Por exemplo, o primeiro parâmetro, depois do automático aí, ele primeiro pega o perímetro da seção transversal e faz a conta baseado nos estribos que a gente vai colocar a torção, ou seja, ele lança um estribo automático dentro da seção para traçar o melhor perímetro e aí então calcula a espessura equivalente. Esse aí é um método que geralmente é usado, como eu falei, mais indicado para vigas mais esbeltas de pontes, viga I ou viga T, mas que são mais esbeltos, onde a espessura da parede é muito pequena, então para ele achar o perímetro fica mais fácil se ele lançar primeiro um perímetro com os estribos que você vai lançar na seção. A opção de baixo é como se você escolhesse, imputasse a seção, dissesse para ele que a minha seção é retangular, ou a minha seção é circular, ou a minha seção é uma seção T, você diz qual é a seção e ele já automaticamente busca no banco de dados qual a melhor forma de encontrar o perímetro e a área crítica. E na terceira opção é menos utilizado, esse realmente foi eles pediram para manter do que veio do Eurocode, o pessoal da Europa pediu para manter em termos de programação, que é um método que eles vão tentar ainda retirar nas próximas versões, ele permaneceu nessa nova versão aí por conta do CIA Engineer mesmo, não por causa do CIA Design Forms. Ele é mais para o método para seções retangulares. Se por acaso você tiver um esforço de torção muito grande ou uma seção que você consiga separar ela em trapézios, uma seção mais poligonal, não for uma seção, por exemplo, uma seção circular, esse método não funciona. Todos os outros três métodos funcionam e esse daí não funcionaria. Essa seção efetiva retangular aí, se você conseguir tiver uma seção que consiga transformar elementos trapezoidais,
ele consegue achar o perímetro e a área da seção em função de alguns parâmetros de empenamento e de torção, cisalhamento, centro elástico de cisalhamento. Ele busca todas as informações numa matriz de elementos finitos para tentar achar o melhor perímetro para a seção transversal. O que eu recomendo aí é, no caso da torção, usar o automático, e aí você verifica a seção, se ela está passando, ok, permanece. E no caso de uma seção muito complexa, que você não consiga utilizar o segundo método, que é o método um pouco mais preciso, você entra na opção dos configurações locais, você vai ter uma quinta opção, é onde você entra manualmente com a área que você quer e o perímetro crítico. E aí a fórmula da norma vai ser calculada automática. Ela, a configuração geral, ela não aparece, porque senão você teria que imputar em todos os elementos a área e perímetro, então não faz muito sentido. Você tem uma estrutura muito grande, mas num elemento local onde essa configuração precisa ser alterada, você vai ter essa opção de entrar com os dados manualmente, calculado fora dos design forms, e a fórmula, o procedimento todo de cálculo da torção vai ser feito automático. Ok. Então, basicamente, vocês vão deixar isso sempre em alto, né? A configuração É, para as vigas normais do dia a dia, você vai deixar sempre em alto e em caso específico você vai usar as outras opções. Seria isso, né, Rafael? isso, é isso aí. Ok. Então, dando continuidade aqui às configurações, você tem configurações do limite de abertura de fissuras. Esse limite ele vai seguir, ele pode ser auto ou definido pelo usuário. Isso depende da classe de agressividade, tá? Então você escolhe a classe de agressividade e você pode, de acordo com a classe de agressividade, ele vai determinar a abertura de fissuras. Depois você tem a parte de flexão ou de deformações, né? Os limites. Para cálculo da flecha de ferida você tem os tempos. Configuração de cobrimento do concreto. Também você pode escolher a forma, a classe de agressividade, se tem autocontrole de qualidade ou não. E depois você tem uma configuração que são armaduras padrões para pilares, para as vigas, se a estrutura é deslocável ou não deslocável. Depois você tem armaduras padrões para placas e cascas e armaduras padrões para paredes. Então, com esse novo menu, as configurações ficam bem mais organizadas e bem mais claras. E como eu disse, você pode alterar isso aqui em qualquer momento aí do seu projeto. Mas fora a configuração global, a gente tem as configurações locais. Então eu clico aqui, dados do elemento, 1D, clico em uma barra qualquer, e você vai ter as configurações locais para aquele tipo de elemento, tá? Porque você vai poder escolher entre viga e pilar. Aqui o CIA reconhece automaticamente qual o tipo do elemento e já pega as configurações de viga. Então aqui você vai ver todas as configurações relativas a vigas, tá? Você novamente tem o sistema avançado ou o sistema padrão. Aqui a gente pode ver o que o Rafael comentou, né? O último item, onde você entra com o perímetro e a área manualmente, se quiser, tá? E fazendo isso daqui, fazendo essas configurações, elas ficam atreladas àquele elemento. Você vai ter a configuração de flambagem também, a local, e a configuração dos elementos 2D. Então aqui ele já reconheceu que é uma placa. E na sequência você vai ver todas as configurações relativas a placas, tá? Voltando aqui ao nosso PowerPoint. Depois das configurações, você tem um item do menu principal lá, que é ferramentas de resultados 2D. Essas ferramentas são ferramentas padrões do CIA. É a seção em elementos planos e a faixa de média
que pode ser aplicada em pontos, por exemplo, quando tem punção, uma possibilidade onde a gente usa realmente essa faixa de média, né? Então, são ferramentas padrões do CIA Engine, já ferramentas padrões da aba de resultados do CIA. Então, por isso eu não vou entrar a fundo, mas elas estão presentes aqui para você realmente não ter que ficar indo de uma aba para outra, tá? Depois a gente vem para a parte de dimensionamento. Eu vou falar primeiro de dimensionamento de elementos 1D. Então, o primeiro item desse menu, a gente tem as forças internas. E essas forças internas, como elas não necessitam de uma armadura imposta, porque são os métodos aproximados, né, rigidez K e curvatura aproximados. Então, você pode pedir, no caso, o cálculo de segunda ordem local para os pilares já nesse menu e ver quais os esforços estão ocorrendo. Depois a gente tem o cálculo do elemento, o dimensionamento do elemento 1D em si, né, a área de aço necessária. E nesse caso você tem diferente do que já existia para a norma, você agora tem a possibilidade de considerar o momento nas duas direções, a cortante nas duas direções e a torção tudo ao mesmo tempo. A gente chama esse cálculo de multi-design. Por quê? No cálculo do elemento 1D vai ser considerado tudo isso ao mesmo tempo e você vai ter uma armadura muito mais aprimorada e muito mais clara, né? Aqui a gente tem algumas imagens de como ficam os relatórios, mas eu vou mostrar isso diretamente no CIA. Para apresentação, eu trouxe alguns elementos mais simples até, porque eu acho que os elementos simples ficam mais claros de se ver. Mas depois eu mostro esse mesmo item em uma estrutura mais complexa. Então, vou entrar no menu concreto 15, dimensionamento, forças internas. Eu vou pedir um dos resultados para essa estrutura. Então aqui a gente tem o momento Y para esse pilar, com o recálculo das excentricidades, os momentos de segunda ordem local. Aqui você pode verificar os esforços originais, os esforços recalculados, tá? São os esforços com o recálculo, os momentos mínimos, o total, que basicamente é o máximo que vai dar ao longo de todo o pilar, são os valores máximos, e os valores de lambda, tá? Lambda do elemento e o lambda 1 calculado. Então aqui a gente tem o momento recalculado em uma direção, para outra direção, e vamos ver como é que fica o relatório. Para o relatório eu vou pedir que ele faça apenas para uma seção, no caso a de maior valor aqui, só para que a gente não fique esperando ele gerar um relatório detalhado para todas as sessões, que vai tomar um certo tempo. Eu quero manter o webinar mais dinâmico. Então, feito isso, eu vou pedir a saída completa. Então aqui vocês vão ter uma boa noção de como será todas as saídas aí da 6118. As saídas seguem o esquema do CIA Design Forms, né? Você vai ter basicamente texto, fórmulas, preenchimento dessas fórmulas, valores obtidos. Então, a tecnologia CIA Design Forms proporciona esse tipo de saída, que é uma saída altamente clara. Você vai perceber que qualquer valor que você aplique ao pilar, você vai encontrar onde ele está aqui nas formulações. Digamos, o CIA se torna quase praticamente nada de caixa preta, né? Você tem realmente todo o fluxo de cálculo detalhado para você. Esse fluxo de cálculo para todas as funções que foram implementadas segue mais ou menos o mesmo esquema, que são os materiais. Então a gente tem o material do pilar, as forças e características das seções. E depois você vem no cálculo em si. Então, cálculo do lambda da estrutura, cálculo das excentricidades iniciais,
cálculo comparando as excentricidades iniciais com os momentos mínimos, consideração das excentricidades que ocorrem no topo e na base do pilar, cálculo do alfa B, cálculo do lambda 1, e aqui você tem a noção se vai precisar ou não de segunda ordem. Aqui ele diz que a segunda ordem não é necessária no sentido Y, mas no Z você precisa de cálculo de segunda ordem. Então o Y ele mantém o valor e no Z ele já faz o cálculo do valor que você precisa, né? Aqui no caso no K, ele está usando o método K aproximado, né? O K aproximado. E no final, esse último item aqui, ele também te dá avisos e tudo mais. E aqui esse item ele te dá o valor por sessão, tá? No início do relatório você sabe que sessão que você está trabalhando aqui na sessão a 4 metros de altura do pilar. Então você vai ter sempre as saídas do CIA com esse tipo de saída do CIA Design Forms, que é realmente uma das melhores saídas que o CIA tem atualmente, né? Vocês vão ver que isso aqui a gente pode entrar até com figuras, imagens dinâmicas, em outros resultados vocês vão ver as imagens, mas realmente é uma saída muito clara e se você quiser você faz manualmente todo esse passo a passo que o CIA está fazendo de cálculo, é realmente muito claro o que ele está calculando. Bem, indo para uma estrutura mais complexa como essa daqui, você também pode pedir, só pedir para que ele faça para todos os elementos. Então, ele está processando os elementos, a saída está por seção, vamos botar por elemento para ficar menos carregado. E está aí o recálculo da segunda ordem para todos os pilares. No caso da viga ele está repetindo aí os valores de MY, tá? Bem, então isso aqui é para forças internas. Falando agora de dimensionamento. Novamente eu estou trazendo um exemplo bem simples, porque fica fácil acompanhar. Então, aqui é um exemplo bem simples, viga biapoiada, carregamento em cima, está em toneladas, 6 toneladas, e vamos entrar lá no concreto 15. Design, então eu vou pedir o cálculo no caso dessa viga. Aí eu tenho aqui do lado a armadura total, armadura na face superior, inferior, armadura de tração, armadura de compressão, armadura mínima, número de barras, bitola utilizada para longitudinal, armadura de cisalhamento, bitola da armadura de cisalhamento, espaçamento, armadura de torção transversal, armadura de torção longitudinal, armaduras totais considerando a torção. Tá? Então você tem aí todas as possibilidades de resultados. Vamos pedir aqui a armadura. Ele me dá aqui que a armadura deu 15,66 centímetros quadrados. Depois você tem do cálculo dimensionamento 1D, você tem a parte 2D, que é você utiliza na parte de forças internas, você utiliza a formulação de transformação de Bauman, que o Rafael pode dar uma explicada melhor para a gente sobre essa formulação aplicada aí no CIA. Rafael? Oi, Rodrigo. Pode falar. Tá me ouvindo aí? Tá. Bom, o que acontece? Esse método é um método bem geral de cálculo de elementos 2D. Ele serve tanto para placas, para cascas, para paredes, membranas, o que você quiser calcular em termos de elementos 2D. Esse método da formulação de Bauman, basicamente, ele pega todos os esforços dos 6 graus de liberdade e leva em conta todos esses esforços no dimensionamento das armaduras, em função da direção que ele encontra da fissura principal, vamos dizer assim. Então você considerar, por exemplo, uma laje plana, totalmente apoiada,
e você considerar os momentos, ele vai considerar no cálculo, além dos momentos de flexão, ele vai considerar os momentos volventes também. Então isso vai te dar uma armadura melhor, mais bem calculada, porque se você fizer uma laje, por exemplo, esconsa, tem uma influência grande esses momentos, então isso tudo vai ser levado em consideração para te dar uma armadura mais bem calculada, mais precisa. Cascas genéricas, sejam de forma qualquer, de qualquer geometria, ele vai levar em conta todos os esforços, os 6 graus de liberdade também, vai levar em conta se a seção está comprimida, está tracionada, se ela está sujeita a algum tipo de torção, se não está, e vai te dar essas armaduras em cada face, por exemplo, para elementos de placa, pode ser armadura unidirecional, bidirecional, nas duas faces, superior e inferior. Para elementos de casca e elementos de parede, essa armadura é uma armadura simétrica, em função da complexidade da geometria. O ideal é se usar uma armadura simétrica. Então, esse que é o método de Bauman, basicamente ele faz isso. Ele transforma todos os esforços, leva todos os esforços em conta, e não como é feito assim, manualmente, mais uma estrutura, por exemplo, de edificação mais simples, onde você pega só os momentos de flexão. Poderia ser feito, mas a gente optou por implementar um método mais geral possível, então ele leva em conta todos os esforços que estão atuando no elemento 2D. E é feito através dessa formulação. Ok. Então essa é a fórmula de transformação de Bauman. Depois a gente tem o cálculo da armadura necessária, que ele vai tanto calcular em relação ao longitudinal como ao cisalhamento, né? E também o cálculo de fissuras. Então, vou voltar para o CIA. Vamos lá. Um elemento bem simples, plaquinha de 1 metro de largura, 20 centímetros de altura, uma carga ao longo da placa, ela está apoiada só nas bordas, então a gente pode até mesmo fazer um cálculo aí de viga, né, para obter a armadura. Entrando aqui em concreto 15, aqui eu só tenho placa, só um elemento 2D, então vocês vão ver que o menu é simplificado apenas adotando o 2D. Então você tem as forças internas, então 15,64 toneladas, porque eu trabalhei em toneladas nesse modelo, mas tanto faz, toneladas ou quilonewtons você pode alterar. E a parte da armadura inferior, você tem aí 25,41. Em cálculo manual que eu fiz, eu obtive 25,6, por exemplo. Então, os valores realmente ficam bem próximos se você fazer o cálculo analítico padrão, tá? Pedindo aqui o relatório. Então, aqui é o relatório de cálculo da armadura longitudinal para o elemento 2D. Como eu expliquei, ele tem um certo padrão, materiais inicialmente. Então, material 75, classe de agressividade utilizada, aço utilizado, bitolas da armadura, padrões, forças internas, recálculo das forças. Você pode obter também mais detalhadamente o cálculo das forças internas, o Bauman, pelas forças internas que estão aqui. Está aqui, ó, a explicação do Bauman. E aqui o cálculo da armadura em si. Em uma direção, na outra direção. Ok? Então, novamente, relatório muito simples de se ver. Você pode acompanhar aí. Aqui é o cálculo, por exemplo, da verificação dos cisalhamentos, precisa ou não precisa, né? Então você pode verificar, se quiser, manualmente do cálculo em paralelo, para você obter basicamente o mesmo resultado, tá? Bem, isso aqui é um elemento bem simples. Aqui eu tenho um modelo onde eu tenho um tanque de saneamento. Já temos aí bastante placas, apoio em solo e tudo mais. E você também pode, no caso aí, pedir a armadura para essa estrutura também. Então temos aqui o cálculo da armadura para essa estrutura mais complexa, né?
Aí o sistema de armadura é bem similar ao que o pessoal que utiliza já o dimensionamento do CIA vê, né? Primeira direção, segunda direção, faces inferiores, faces superiores e também temos as armaduras de cisalhamento aí. Então, face superior dos elementos. Então, você tem todas as informações, tá? Falando sobre fissuras. Novamente, um modelo bem simples inicialmente. Então, temos aqui apoios. É basicamente a mesma placa anterior que eu mostrei o dimensionamento da armadura longitudinal. Apoio aqui. E lancei um apoio bem no meio da placa para forçar um aumento de tensão realmente e a gente ter fissuras, tá? Então, entrando concreto 15. Abertura de fissuras. Vou pedir para ele fazer a verificação. Então tá aqui, ele está fazendo a verificação para mim. Ele mostra que a maior parte da placa não está tendo fissuras, mas aqui no meio ele está tendo. Ele está dando o fator de verificação, né? Ele tem as duas direções de verificação para as fissuras. Ele está me dando um fator de 2,99. Vamos ver lá no relatório. Então, relatório para fissuras, padrão materiais, esforços. Aqui você vai ter características da seção fissurada e não fissurada, altura da linha neutra, outros parâmetros calculados, seção fissurada e não, seção não fissurada e fissurada, a tensão sigma, né, que é bem importante para esse cálculo, a área crítica também de cálculo, aplicando isso nas formulações da norma, W1, W2, você tem os valores, pega-se o menor e compara-se o menor com o limite. Esse limite está vindo da classe de agressividade, então é 0,3, e por isso nós temos esse 2,99 aqui no gráfico. Tá? Mesma coisa você pode aplicar em uma estrutura mais complexa. Vocês viram que na estrutura anterior eu tinha realmente uma armadura em cima do elemento, né? Mas você também pode aplicar uma armadura apenas através de informação pelo elemento, os dados do elemento 2D. Deixa eu entrar aqui para vocês identificarem onde está, né? Está aqui, ó, os dados do elemento 2D. Você aplica uma informação de usar a armadura do usuário, né? E embaixo você pode definir bitola e espaçamento, e é isso que ele vai usar no cálculo da fissura para cascas ou qualquer elemento, na verdade, né? Você pode optar entre a armadura real ou essa armadura, uma armadura apenas imposta, né? Que você informativa, que você não tem essa visualização 3D como a gente tem aqui, né? Então, vindo aqui, numa estrutura mais complexa também. Aqui eu até modifiquei um pouco a estrutura em relação àquela inicial que a gente pediu a armadura. Joguei um carregamento nas bordas e tirei apoios para a gente ter uma fissura. Tá aqui, ó, ele está me mostrando 0,99. A fissura ocorre na interface entre a parede e essa aba aqui, porque eu tirei os apoios que tinham aqui embaixo, tá? Então aqui ele mostra toda a evolução aí das fissuras. O restante do tanque acaba não fissurando. Se não fizer a modificação, realmente ele não fissura. Bem, entrando agora na parte, voltando lá ao PowerPoint. Então, a gente falou sobre a armadura 2D e agora a gente vai falar sobre lançamento de armadura, né? Esse lançamento de armadura eu não vou entrar e explicar de forma aprofundada, porque basicamente são funções padrões do CIA, não mudou basicamente em nada em relação ao Eurocode ou outra norma qualquer que o CIA tenha. Então você, através das funções de lançamento, você vai lançar a armadura no elemento 1D ou a armadura no elemento 2D, como a gente acabou de mostrar naquele exercício anterior. Depois a gente tem a parte de verificações da armadura. A gente vai ter a parte das forças internas. Forças internas que precisam da armadura para que você tenha o cálculo, né? Então a gente, no caso aqui dessa aba, depois eu explico
sobre o método geral, mas aqui nessa aba então você vai ter a possibilidade de calcular o elemento, a segunda ordem local dos pilares, pelo pilar padrão acoplado a diagramas de momento, normal e curvatura. Também vamos ter a verificação de resposta, é aquela questão, joga uma armadura na estrutura e peça para o CIA verificar se passa ou não passa, né? Você vai ter a abertura de fissuras, elementos 1D, e deformações flechas, né, de feridas imediatas. Então, deformações para elementos 1D também. Então, indo lá no CIA, pilar. Então, a gente tem um pilar aqui onde eu já lancei uma armadura internamente. Então, como eu já tenho uma armadura, eu posso pedir para que o CIA calcule para a gente a segunda ordem local, considerando a existência dela, né? Então, vocês vão ver que o menu aqui basicamente é o mesmo menu das forças internas para os métodos aproximados. Então, aqui a gente tem basicamente o mesmo menu e eu posso pedir, por exemplo, o momento ou o cortante. Basicamente, esse aqui é o mesmo pilar que a gente utilizou aqui, só que eu joguei a armadura. Vamos pedir o relatório. Pedindo o relatório, então, utilizando o diagrama normal, momento e curvatura. A gente vai passar aqui, tem os esforços, a armadura aplicada na estrutura, cálculo do lambda, cálculo das excentricidades iniciais, cálculo na sequência do lambda 1. Aqui não precisa, aqui a gente precisa de segunda ordem. Aqui, como eu disse, é o mesmo pilar anterior, então dá basicamente o mesmo resultado. E agora, aqui a gente tem o diagrama normal, momento, curvatura, a reta que define o EI, o cálculo da rigidez, o momento total e o momento da seção que eu estou visualizando. Então você pode perceber que através dessa funcionalidade aqui você também já tem o terceiro método da norma. Eu vou dar continuidade aqui e no final eu mostro o método de geral, tá? Porque ele fica fora desse menu. Então a gente já viu o capa aproximado, curvatura aproximada e o diagrama normal, momento, curvatura. E agora a gente vai... tem uma estrutura aqui de uma ponte, ela é relativamente simples, todo mundo centrado, os resultados. Eu vou pedir agora a verificação de resposta. Então, no caso dessa armadura aqui, como é que eu fiz para obtê-la? Usei a função de dimensionamento 1D aqui de cima, verifiquei quanto de armadura precisava em cima e embaixo e lancei a armadura através da nova armadura. Então, como eu já verifiquei, né, eu utilizei as ferramentas de cima para lançar a armadura, eu tenho certeza que ela vai passar. Então, vamos lá. Eu vou utilizar sempre essa viga aqui como referência, porque ela é a que tem a armadura aqui. O restante das vigas não tem armadura, então não tenho como fazer verificações relativas a ela, né? Então, a armadura, sistema global, vamos lá. Então aqui você pode ver que dá 0,91 fator de verificação. Então eu estou a 10% da capacidade máxima da estrutura. Eu vou pedir para ele exibir o preview, né? A gente dá uma olhada no relatório. Só aguardar a geração. Tá finalizando, ok. Então, aqui é o preview, né? O relatório também de cálculo, materiais, a seção, bitolas utilizadas. E na sequência a gente tem todo o sistema de tabelas que comparam tensão, deformação, aonde que está o domínio dessa peça. Então aqui você tem todas essas informações de cálculo, né? Se der tudo ok aí, está passando basicamente, domínio 2. Então a peça passa.
né? Essa mesmo elemento, eu posso fazer a verificação de abertura de fissuras. Então ele está mostrando para mim onde está abrindo fissuras, né? É onde é basicamente esperado, né? Negativo, momentos positivos máximos, outro negativo, né? A estrutura é simétrica. Pedi para ele abrir o relatório também. Então, cálculo, materiais, seção fissurada e não fissurada. A seção aqui é uma imagem dinâmica, né, que eu havia explicado anteriormente. O SIA Design proporciona que você tenha imagens dinâmicas também no relatório. Tensão sigma, área crítica, cálculo de W1, W2, menor valor, comparando com o limite, está passando. Tá? Indo agora para a flecha. Então, resultados, ok. Pedir o relatório. Então, materiais, forças, tensões, momento de fissuração, inércia equivalente. Aqui embaixo você já obtém a flecha imediata da estrutura. Depois a flecha, cálculo da flecha diferida, o tempo. Isso aqui você configura pela configuração aqui em cima ou configura individualmente para o elemento. Com o tempo você tem um alfa-F. Aplicando o alfa-F na flecha imediata, a gente tem a flecha diferida. Compara-se com o limite da estrutura, que é 9,52. Então, comparando, 0,38, quer dizer, a estrutura também passa para o estado limite de serviço. Tá? Ok? Então, como eu disse, né, então aqui a gente basicamente termina esse menu e eu vou mostrar agora para vocês uma função que está fora do menu de concreto, que é o cálculo da segunda ordem local, considerando o método geral. Porque o método geral, tanto para NBR ou para o Eurocode, ele usa um método chamado método das faixas do SIA. E esse é um método de configuração de cálculo, né? Um cálculo não linear. Então você tem que ativar as funcionalidades não lineares, no caso aqui não linear, segunda ordem e não linearidade física. Na versão anterior da 6118 não era possível fazer esse cálculo para NBR, então agora isso foi implementado para a NBR. Não era possível fazer o cálculo da segunda ordem com não linearidade física juntos. A segunda ordem sim era possível, tranquilo. Então isso é uma configuração do material. Então a gente tem um material aqui de concreto, te diz que o comportamento é não linear. Você vai ter o diagrama tensão-deformação considerando o comportamento não linear. A partir daí, com essas configurações, você pode pedir para o SIA fazer o cálculo da segunda ordem física geométrica. Eu não vou fazer o cálculo porque demora um pouco, né? Mas eu vou direto aqui na parte de resultados. E vindo aqui na parte de vigas, você tem, por exemplo, um resultado. Como eu disse, isso é um cálculo padrão do SIA, então meio que independe de norma. Por isso os resultados vêm aqui dentro da parte de resultados. Então eu tenho aqui a rigidez em cada direção do pilar. Então ele aqui é um cálculo por seção, né? Então tem a rigidez em todas as seções do pilares em uma direção, na outra direção. E para utilizar esses cálculos dentro do concreto 15, né, que é a IBR, você só vai precisar desativar a segunda ordem, o cálculo da segunda ordem, só para ele não calcular a segunda ordem em cima da segunda ordem que já está calculada. Você diz não aqui, e aí você já pode pedir armadura e tudo mais, não precisa utilizar esse... Na verdade você vem para a verificação de resposta, né? Verifica se essa armadura atende aqueles esforços que você obteve
na segunda ordem local, e aí você já dimensiona aí o seu pilar, tá? Bem, então basicamente a gente passou por todos os menus aí do CIA, tá? Essa próximo slide, ele mostra a evolução da norma e o que a gente tem agora, o que tinha antes, o que a gente tem agora e o que a gente pretende ter em breve, né? Então, aqui você vai ver toda a listagem de cálculo, todo o escopo de desenvolvimento NBR para o ano de 2015 e o ano de 2016. Então, atualmente está na fase 2, onde a gente tem toda a listagem de cálculos que eu já expus aí para vocês. Em breve, a gente já vai ter a fase 3, que é em fevereiro de 2016, aonde a grande diferença, o que vai ser introduzido, né, em relação à fase 2, será a parte de fundação, cálculo de sapatas, cálculo de blocos sobre estacas, blocos sobre tubulões e punção, tá? Então essa é o grande desenvolvimento que a gente vai fazer até fevereiro de 2016. No início do segundo semestre de 2016, a gente vai ter um novo lançamento de desenvolvimento. Isso, nesse lançamento de desenvolvimento, a gente vai ter o estado limite de fadiga e principalmente a parte de protendido. Cálculo da armadura ativa com armadura ativa com passiva, cálculo de perdas imediatas, perdas progressivas, os estados limites relativos ao protendido. Tá? Antes da gente dar uma finalizada no webinar e abrir para as perguntas, eu gostaria que o Rafael exibisse um trabalho que ele já está desenvolvendo dentro do CIengineer, utilizando a 6118. Rafael? Só esperar ele ficar online. Opa, eu vou compartilhar sua tela, tá? Tá. Estão vendo a tela? Ainda não. Opa, apareceu. Pode falar já. Bom, como o Rodrigo mostrou num cálculo mais complexo de um tanque, né, com uma estrutura axissimétrica, aqui tem um dos projetos que a gente está desenvolvendo aqui no escritório, já usando essa nova formulação do CIA Design Forms com a nova norma. Isso aqui basicamente é uma estrutura de uma residência, onde isso aqui é um modelo, eu separei só o modelo da piscina, isso é uma piscina elevada. Esses pilares aqui estão a 10 metros de altura, é uma piscina com borda infinita, uma arquitetura diferente, então está sobre blocos de estacas, então interação solo-estrutura, análise não linear, física, geométrica, isso tudo está incluído, porque a gente precisa garantir nesse caso aqui que as deformações principalmente aqui na área da piscina, sejam muito pequenas por conta do efeito da borda infinita, senão a água vai mais para um lado do que para o outro e a gente não consegue atender os requisitos de arquitetura. O que eu queria mostrar nesse modelo mais complexo é que vocês podem usar nos elementos 2D, assim como nos elementos 1D, vocês vão conseguir ver o comportamento da estrutura, seja usando elementos 1D ou 2D. Ela vai demorar um pouquinho aí, porque é uma estrutura que está pesada, são muitos nós, tem refinamento de malha. Mesmo assim ele vai apresentar, eu vou mostrar para vocês o que eu queria com esse modelo mais complexo, em função das análises não lineares, né?
Então aqui a gente tem mostrando a armadura principal aí de tração. Como se for modelado com uma casca, você consegue ver, eu vou mostrar aqui, o comportamento de viga no próprio elemento 2D. Se vocês olharem aqui, ele está em balanço, então você vê que eu tenho um comportamento de balanço com armadura no negativo, positivo, negativo. Comportamento de uma viga contínua, mas representado por um elemento de casca. Por que a gente consegue ver esses efeitos e até dimensionar a estrutura de uma viga, por exemplo, com elementos 2D? Por conta daquela formulação do método de Bauman que a gente explicou anteriormente, e ele pega todos aqueles esforços, então nesse caso ele transforma todos os esforços de tração em armadura. E você consegue ver o comportamento de uma viga esbelta, de uma viga parede, de uma viga que esteja apoiada, duas vigas uma na outra, você consegue ver o comportamento das deformações, consegue ver o comportamento da estrutura em termos de áreas de aço, devido às zonas comprimidas, onde estão em azul, né, e as áreas tracionadas que estão em vermelho. Então, da mesma maneira, o pilar também estão sendo dimensionados assim, você consegue ver aqui, vou mostrar para vocês aqui as forças internas, as regiões de tração. Então, a estrutura superior, a superestrutura foi modelada com elementos de casca, os pilares também foram modelados com elementos de casca, porque a gente tem um efeito segunda ordem grande nos pilares, então não é como um pilar parede de edificação, a gente tem efeitos aí importantes do vento, principalmente nessa estrutura, porque ela está em cima de uma colina, então tem toda uma aceleração do vento. E aqui vocês podem ver nos pilares os comportamentos, tá vendo? Através dos esforços internos, as áreas de tração e compressão nos pilares, a partir de onde ele vai dimensionar todo o elemento 2D, seja na área de pilar, seja com os elementos de placa, de fundo, ou os elementos de casca, de parede que ele está usando. E depois vai fazer o dimensionamento das estacas, a flexo-compressão normal, você entra com os dados de flambagem, os parâmetros, e ele já vai te dar o resultado todo na forma dos relatórios e também com a parte gráfica. Era isso que eu queria mostrar num modelo mais complexo, esse comportamento de viga num modelo 2D, que você consegue representar bem no CIA com essa tecnologia nova. Eu vou voltar a compartilhar a minha tela. Na sequência, eu gostaria de agradecer a todos que participaram do webinar. Aqui na parte inferior, se vocês tiverem alguma pergunta adicional após o webinar, vocês podem acessar, podem mandar por e-mail para mim. A parte comercial do Syngene é feita pela Liberdade, a engenheira Liberdade Zaguirre, nossa engenheira comercial da CIA do Brasil. Você também tem o e-mail dela aqui embaixo. E temos também o e-mail aqui do nosso participante especial, o Rafael. Então é isso aí, gente. Obrigado pela participação de todos. A gente teve bastante gente participando. Espero que tenham gostado de tudo que a gente apresentou. A gente aqui da CIA do Brasil, a gente se esforça bastante realmente para tornar esse software, o Syngene e o Oplan também, que é outro software da nossa empresa, a gente se esforça bastante para que esse software cada dia mais atenda ao público brasileiro e fique mais adaptado à nossa realidade.